Amado Deus, Pai querido, neste momento agora, meu Senhor, o teu servo, pastor Jean, irá fazer uso, Senhor, deste microfone para anunciar a sua palavra. Usa ele como o teu instrumento, Senhor. Ele é o vaso que vai ser nesta noite usado por ti, e o Espírito de Deus o capacite com sabedoria, com conhecimento, com autoridade, para que nesta noite a tua palavra, Senhor, possa, Senhor, ser entregue ao coração da tua igreja. Toma o teu servo nas tuas mãos e usa-o segundo a tua vontade. Assim nós lhe pedimos, ó Deus querido, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Ainda de pé, irmãos, abra sua Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 18. Nós vamos ler a partir do versículo 9 até o versículo de número 14. Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, versículo 9 ao versículo 14. A igreja encontrou, diga amém. Assim diz na versão que eu estou usando. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo, porque consideravam justo e desprezavam os outros. Versículo 10. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. Fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Tome o seu assento, vai dando glória a Deus, vai dizendo ao Senhor que Ele é bom, que a sua misericórdia dura para sempre, que Ele tem uma nova história para nós, que Ele tem bênçãos para nós, que nós acreditamos e confiamos da forma que Ele é, da forma que Ele age no meio da sua igreja e do seu povo. Queridos, Deus tem trazido para nós, para esta igreja, aqueles que estão acompanhando, que estão vindo nas terças e também nos sábados. Nós estamos aqui no mover de uma campanha, e Deus tem revelado, Deus tem falado, Deus tem mostrado, Deus tem derramado a sua graça sobre o seu povo, e da mesma forma Ele tem feito também aos domingos. E eu compartilho com irmãos um acontecimento que ocorreu agora recente, ali nos Estados Unidos, onde houve um grande mover do Senhor. Deus quer mudar a nossa história. Deus, Ele tem bênção para nós, desde que nós busquemos a sua face, desde que nós venhamos nos abster daquilo que nos separa do Senhor. E ali o Senhor derramou um avivamento, derramou poder. Um grupo de jovens se reuniram ali numa faculdade, numa universidade, chamado Asbury, ali nos Estados Unidos, e houve ali um grande mover do Senhor. Eles se reuniram para cantar, para orar e para ouvir sermões, coisas que nós fazemos aqui todos os momentos que nós estamos reunidos. Estamos aqui para cantar ao Senhor, nós estamos aqui para orar ao Senhor, e nós estamos aqui para ouvir os sermões. Deus derramou uma graça sobre aquele lugar, aonde muitas pessoas ouviram. E aqui eu me lembro do meu antecessor que pregou no domingo. Ele dizia: repita comigo, multidões de pessoas. E aí nós repetíamos. Houve uma multidão de pessoas que se reuniram naquele lugar. Outros ouviram de outras cidades, de outros lugares, e passaram por aquele lugar. Uns irmãos crendo que chegando ali eles também receberiam esse renovo da parte de Deus.
outros crendo que seriam alcançados pelo Espírito Santo, talvez com o batismo, quem sabe, outros também passaram ali só para ver, curiosos, será que é Deus mesmo que está movendo ali? Será que é o Espírito Santo que está movendo ali? E assim durou por volta de 14 dias esse mover de Deus. Que bênção, irmão. Deus tem uma nova história para nós. Deus derramou a sua graça nos Estados Unidos e tem derramado a sua graça também no Brasil, tem derramado a sua graça também na cidade de Manaus, no estado do Amazonas, e especificamente na tua casa. Deus, Ele tem derramado bênção sim sobre as nossas vidas. Só por nós estarmos aqui, já uma bênção, já uma vitória. Só em nós termos a compreensão que Jesus Cristo morreu por nós, dando a sua vida, nos justificando ali no Calvário, já é uma vitória para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Isso nos faz lembrar que lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículos de 1 a 13, nós vamos ver que Jesus, ele estava junto ao mar da Galileia, e ali havia uma multidão de pessoas, todos para ouvir o Evangelho, todos para ouvir as novas sobre o reino dos céus, e havia uma multidão de pessoas naquele lugar, tanto que Jesus, ele se dirigiu para um barco, e ali ele começou a falar, começou a ensinar em parábolas, para aquelas pessoas. Com isso, houve um questionamento entre os discípulos, e eles perguntaram, por que o Senhor fala por parábolas? E Jesus tirou essa dúvida deles. Jesus, ele respondeu essa pergunta deles, ele disse, porém, Jesus respondendo a pergunta dos discípulos, ele disse assim, a vocês é dado o conhecer dos mistérios do reino de Deus, mas a eles não lhe dado. Ei, queridos, os discípulos de Jesus, Jesus revelando a eles, que a eles o Senhor deu o poder de conhecer os ministérios de Deus, a você, a nós, os novos discípulos de Jesus, a igreja do Senhor, também foi dado o poder para nós conhecermos os mistérios do reino de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ora, esse mover que aconteceu nos Estados Unidos é uma consequência da promessa do Senhor, que Ele derramaria o seu Espírito, que Ele faria proezas, que Ele realizaria o seu querer, a sua vontade nas nossas vidas, desde que nós, irmãos, permitamos Deus agir em nossas vidas. E essas pessoas ali, havia uma multidão, e foram ali para ouvir a palavra do Senhor. Por outro lado também, queridos, nós vamos ver que tinha pessoas que estavam ali só com o simples interesse de segui-lo. Outros queriam só simplesmente ver os milagres de Jesus. E outros também queriam debochar, achar algum erro para crucificar o Mestre. Havia uma multidão, onde o Senhor se faz presente, onde o povo de Deus se reúne para adorar, para cantar, para ouvir os sermões do Senhor. Ele se faz presente. Por quê? Porque ele diz, onde duas ou mais pessoas se reúnem para falar no meu nome, eu estou ali. Louvado seja o nome do Senhor. E a eles foi dado esse discernimento. E a igreja do Senhor hoje tem também esse discernimento acerca dos mistérios do reino dos céus. Aleluias. Segundo o Evangelho de Lucas, na leitura que nós fizemos, nós encontramos 29 parábolas. Jesus falou diversas vezes por mais de 40 parábolas. E no Evangelho de Jesus, no Evangelho de Lucas, encontra o maior número de parábolas, em torno de 29. Sendo que umas são repetidas e outras não, são novas. Repetidas no Evangelho dos Sinóticos. Mas no Evangelho de Lucas, o Senhor fala parábolas novas também. E por que Jesus falava por parábolas? Jesus, ele usava essa forma de falar, essa narrativa alegórica, para transmitir a verdade ao seu público acerca do reino de Deus. Por isso Jesus é a palavra. E mais, era um método comum naquele tempo. No tempo de Jesus era comum falar por parábolas. Coisas que Jesus usava como animais, como comidas, como
relação entre pai e filhos, Jesus usava para explicar as coisas do reino dos céus. Ora, na leitura que foi feita no Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 9, ele disse numa outra versão, e disse também esta parábola: a uns confiavam em si mesmo, crendo que eram justos, e desprezavam outros. Eu consigo entender aqui, irmãos, que há dois grupos de pessoas. Um grupo chamado a uns e outro grupo chamado a outros. Jesus, ele consegue, através do Evangelho de Lucas, nos mostrar. E o que diz o texto? Esse a uns, Deus classificou como os fariseus. E o outro grupo chamado o outros, ele deu o nome de publicanos. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram formados por um grupo religioso judaico. E eles eram separados. Separados para quê? Para estudar a Torá. Eram religiosos. Eles eram separados. E também eles foram fortemente opositores do ministério do Senhor Jesus Cristo. Eu não vou entrar muito em detalhe, porque o pastor Verlan está trazendo esse estudo para nós nas terças-feiras. Eles eram fortemente opositores do ministério de Jesus. Por quê? Porque os fariseus, os escribas, eles se apropriaram da posição ali de Moisés. Eles tomaram essa iniciativa, eles se apropriaram dessa posição de autoridade. Contudo, Jesus disse, para guardar tudo o que eles dizem, ou o que eles disserem, mas não os imiteis nas suas obras. Mateus 23, versículo de 1 ao versículo de número 3. Mas por que Jesus disse que nós não deveríamos imitar eles nas suas obras? Porque a teoria nós deveríamos seguir, nós deveríamos ouvir os seus ensinamentos, mas nas suas oratórias era diferente. Era como se fosse, faz o que eu te mando, mas não faz o que eu te faço. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver nesse primeiro versículo 19, esse primeiro grupo chamado a uns, nós vamos ver 3 características apontadas pelo Senhor Jesus, e que um crente não deve ter. A primeira característica é, confiavam em si mesmo. A segunda característica é, eles criam que eram justos. E a terceira, eles desprezavam os outros. 3 características que não deve ter em um cristão. Ora, a confiança é um sentimento de quem confia, de quem acredita, ou uma crença de si mesmo em suas próprias qualidades. Esse era o grupo dos fariseus. E o que Salomão fala a respeito da confiança? Ele diz, confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Provérbio, capítulo 28, versículo 26. Confia em quem? No Senhor. Confia em quem? No Senhor, de todo o teu coração. Mas por que de todo o nosso coração? Porque deles procedem as fontes de águas vivas. Louvado seja o nome do Senhor. É no Senhor que nós devemos confiar. Porém, este grupo, o primeiro grupo chamado os fariseus, eles confiavam em si mesmo. E o nosso amigo Salomão diz mais. O que ele diz? Quem confia apenas em si mesmo é insensato. E o que é insensato? É uma pessoa sem juízo, é uma pessoa doida. Nós não devemos confiar em nós, irmãos. Eu costumo dizer que eu não confio nem no sapato, porque se eu chegar lá fora, o sapato rasgar, ele vai me fazer vergonha. A nossa confiança tem que estar no Senhor. A nossa confiança tem que estar no Senhor. A nossa confiança tem que estar no Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós não devemos ser insensatos, ou melhor, nós não devemos ser insensatos, nós não devemos ser loucos. E aí eu me lembro quando o nosso saudoso pastor Edildo falava acerca do insensato. É uma pessoa sem juízo, é uma pessoa doidada, é uma pessoa que não age da forma que é para agir, queridos. Nós devemos entregar no Senhor aos cuidados do Senhor todos os nossos problemas. Isso é confiar. Isso é entregar na mão do Senhor
o nosso problema, a nossa causa. É no Senhor que nós devemos confiar. Mas havia uma outra característica, e a outra característica é a segunda: eles criam que eram justos. E Paulo fala, a igreja de Roma, no capítulo 3, versículo 10, não há um justo, nenhum sequer. Não há. Cai por terra a forma dos fariseus entenderem e crerem que eram justos. Queridos, quantas das vezes nós pensamos como os fariseus? A nossa mensagem hoje é para a igreja, a nossa mensagem hoje é para crente, porque Jesus estava falando para dois grupos. Um deles eram os crentes daquela época, um deles é aqueles que estudavam a palavra do Senhor, um deles é aqueles que eram separados. Ei, nós somos separados por Deus, não somente para estudar a palavra de Deus, mas para vivermos e para levarmos a palavra do Senhor. Todo aquele que tem fome e sede de justiça, bendito seja o nome do Senhor. Somente Jesus é justo, e através do sacrifício no Calvário, no derramamento de sangue, também ele tornou-se justificador daquele que tem fé nele, daquele que crê nele. Ele agora é o nosso justificador. Romanos capítulo 3, versículo 26. Ora, justo Jesus enfrentou o Calvário, foi julgado, foi crucificado, foi morto, mas ao terceiro dia o Pai o tirou do mundo dos mortos e o colocou à sua destra, à sua direita, e agora ele é o nosso justificador. Aleluias! Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. A terceira característica que Jesus apontou nos fariseus foi o desprezo. Eles desprezavam uns os outros, nós vimos na leitura. O próprio Senhor Jesus não se sentia superior a ninguém. E ele disse: tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Oh, glória a Deus! Esse é o Deus que nós temos servido, esse é o nosso justificador, esse é aquele que deu a vida por você e por mim. Ele não lança ninguém fora. E quantas das vezes nós fazemos assim com nossas atitudes, ou quantas vezes nós fazemos assim com a nossa forma de nos vestir, com a nossa forma de falar. Essa mensagem é para a igreja. Essa mensagem é para nós que somos cristãos. Quantas das vezes nós desprezamos? Não, ali, pastor Esmeraldo, não tem mais jeito não, já orei, já ungi, já falei, não tem mais jeito não, ei. Todos aqueles que é mandado pelo Pai ao Senhor Jesus, Ele não lança fora. Você é precioso para Jesus. Diga para o seu irmão: você é precioso, tem jeito sim, você tem jeito sim. Ah, aquele que morreu no madeiro, aquele que se fez maldito, ei, ele é o nosso justificador. Aleluias. Primeiro grupo, os fariseus. O segundo grupo, os publicanos. E que diz o texto? Os publicanos eram um grupo formado por cobradores de impostos, e pesavam algumas acusações sobre os seus ombros. Mas eu vou falar de duas aqui. A primeira é que tinha uma fama de praticarem extorsões. Ah, meus irmãos, quem trabalha na Receita Federal, quem trabalha coletando os impostos, carrega sobre si essa literatura de que é alguém que extorce, e a gente vê muitas vezes em outros ambientes, alguém que puxa, que faz um arrumadinho de alguma forma para se dar bem. E isso pesava sobre os ombros desse grupo chamado publicanos. Outro, eles eram traidores de seu próprio povo. Mas por que, pastor, eles eram traidores do seu próprio povo? Sabe por quê? O que diz o texto? Eles serviam voluntariamente para os seus opressores. Quem eram os seus opressores? Eram os romanos. Eles se ofereciam para trabalhar de graça para os romanos. Para quê? Para oprimir o povo. Esse era o segundo grupo. E dos dois grupos, sendo diferente, eram grupos diferentes, mas eles tinham algo em comum. Se nós observarmos o texto, nós vamos ver que eles estavam onde? Eles estavam no templo. Então eles tinham algo em comum, eles estavam no templo. E eles tinham um único propósito. Qual era o propósito? Orar a Deus. Esse era o propósito deles. Estavam no mesmo lugar e tinham o mesmo propósito, que era orar.
orar a Deus. Diz o texto que os dois estavam em pé, e era um costume daquela época, e eu faço aqui menção do pastor Verlan, na nossa campanha de oração, ele disse: olha pessoal, aquele que quiser, irmãos, aqueles que quiserem orar sentado, fique sentado, aquele que quiser ficar em pé, fique em pé, aqueles que querem dobrar o seu joelho, dobra o seu joelho, de uma forma ou outra, Deus vai ouvir a tua oração, Deus vai ouvir o teu clamor. E era um costume eles orarem em pé, e eles estavam no templo, e estavam em pé, e diz o texto, que eles estavam fazendo oração, e o publicano estava longe, versículo 13, de certo que os fariseus ocupavam os primeiros lugares por serem religiosos, conhecedores da Torá, mas o publicano ele não ousou nem chegar perto, ele ocupou os últimos lugares, ele estava de longe, mas diz que o publicano não ousava nem levantar os seus olhos, se sentia tão impuro, tão sujo, que ele não ousava levantar os seus olhos, porém ele batia no peito. Na sua oração ele batia no peito dizendo: concede, ó Deus, graça para mim, tenha misericórdia de mim, porque sou pecador. Ele batia no peito como um sinal de dizer, de reconhecer a sua miséria, de reconhecer o seu pecado, de conhecer que era um pecador, de Senhor, tem misericórdia de mim. Aleluias. Meus irmãos, muitas das vezes nós nos apresentamos batendo no peito diante de Deus, diante do Senhor. Muitas das vezes nós nos apresentamos diante de Deus chorando, com choro. Outros, meus irmãos, muitas das vezes de joelho, outros cantando. Mas de uma forma eu te digo, isso não mede a santidade dele, mas sim o reconhecimento de que ele é um pecador e que ele necessita da graça e da misericórdia do Senhor. Quantas das vezes nós entramos na presença do Senhor, e que eu dou um testemunho. Uma certa vez eu estava tão atribulado, irmãos, mas tão atribulado que eu entrei no quarto, fechei a porta conforme Deus disse, e eu sentei na cama e disse: Jesus, senta aqui, eu não tenho palavras, eu não sei o que falar para o Senhor, eu vou ficar aqui só chorando, eu vou ficar aqui só dizendo para o Senhor: sou um pecador e necessito da tua graça. Quantas das vezes, irmãos, faltam palavras para nós? Quantas das vezes chegamos aqui no sábado na oração, muitas das vezes a nossa cabeça em outro lugar, o nosso pensamento em alguma coisa que tem que se resolver no dia seguinte. Ei, o Senhor conhece a nossa necessidade. Não importa a forma que nós vamos nos apresentar ao Senhor, se é batendo no peito, se é gritando, se é chorando, se é com risos, se é com silêncio, Deus ouve a tua oração. E aqui eu trago para nós uma outra forma que uma mulher pecadora se apresentou diante do Senhor. Como você se apresenta a Deus? É você o Senhor na tua casa, é você o Senhor aqui na igreja, mas de certo que o Senhor ouve as nossas orações. No livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 36, fala de uma mulher pecadora que entrou na presença do Senhor Jesus chorando. Nós temos amparos bíblicos, irmãos, se apresentou chorando diante do Senhor, e diz o texto que as suas lágrimas lavavam os pés do Senhor Jesus, e então ela passou a enxugar os pés do Senhor Jesus com os seus cabelos, reconhecendo que ela era pecadora. Outros diziam assim: ei, se esse homem é profeta, será que ele não sabe que essa mulher é pecadora? Jesus veio para nós. Jesus não veio para os sãos, Jesus veio para aqueles que precisam dele. Jesus veio para aqueles problemáticos, Jesus veio para nós, para nossos filhos. Jesus veio para a nossa semente, para trazer libertação, para trazer restauração. E aquela mulher adentrou a presença de Jesus e começou a chorar. Quantas das vezes, queridos, eu e você já entramos na presença do Senhor desse jeito, sem sair uma palavra, sem dizer nada, só soluçando: Senhor, quem sou eu? Aquele homem apresentou-se batendo no peito, reconhecendo a sua miséria, reconhecendo que era um pecador e que necessitava da graça, que necessitava da misericórdia do Senhor. Quantas das vezes nós, aqui crentes, ei crentes aqui, quantas das vezes nós entramos assim na presença do Senhor?
pensando que o nosso problema não tem mais jeito, pastor Esmeraldo, pensando que a nossa causa não tem mais jeito. Mas eu te digo, aquele que se entregou lá no madeiro, ele ouve a tua oração, ele ouve o teu clamor, ele colhe as tuas lágrimas. A palavra do Senhor diz em Apocalipse que as nossas lágrimas são colhidas e são armazenadas em taças. Ah, meu irmão, Deus ouve a tua oração. Aleluias. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta a Roma, Romanos capítulo 7, versículo 24 e 25, ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará o corpo desta morte? Mas dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele reconhecia a sua fragilidade, ele reconhecia que necessitava da graça do Senhor Jesus Cristo. Ele foi lá no templo, ele passou no templo, ele foi buscar no túnel do templo, digamos assim. Ele foi buscar que o homem caiu lá no Éden, e o salmista diz assim no Salmos de número 51, verso 5: eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Apóstolo Paulo foi buscar isso, por isso ele disse: miserável homem que eu sou. Por quê? Porque ele nasceu em iniquidade, nós nascemos em iniquidade, em pecado concebeu a nossa mãe. Por outro lado, ele passa pelo tempo da lei, dizendo em Romanos 3, 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram, todos nós carecemos, todos nós precisamos da graça e da misericórdia do Senhor. E aquele homem batia: oh Senhor, tem misericórdia de mim, oh Senhor, tem misericórdia de mim. Irmãos, Jesus, Ele tem o melhor para nós. Sempre tem o melhor da forma do Senhor. Ele é o Criador, e muitas das vezes não é da forma que nós pensamos e imaginamos, mas é da forma que Ele quer. Aleluias, bendito seja o nome do Senhor. Mas avançando, o apóstolo Paulo, ele chega no tempo da graça. Antes de chegar no tempo da graça, pastores, ele nos mostra que nós, antes de Jesus, antes de entregarmos a nossa vida para Jesus, nós estávamos espiritualmente mortos. Sabe o que nós exalávamos? Cheiro de morte. Nós fedíamos a defunto. Sabe por quê? Porque nós estávamos longe do Senhor Jesus. Mas o apóstolo Paulo diz: ei, ele chega no tempo da graça e diz bem assim: é por isso que o apóstolo Paulo dá graças a Deus por Cristo Jesus, porque através do seu sacrifício no Calvário, agora nós exalamos o bom perfume de Cristo. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15, agora nós temos o cheiro da vida. Agora você tem o cheiro da vida. Diga para o seu irmão: ei, nós exalamos o perfume de Cristo, nós exalamos o cheiro da vida. Pelo sacrifício de Jesus, irmãos, ali no Calvário, Ele transformou a nossa vida, Ele mudou o nosso estado de mortos espiritualmente para exalando um cheiro de defunto, agora para exalar o perfume de Cristo, o cheiro da vida. Oh meu irmão, como tu transmite o cheiro da vida para mim. Oh meu irmão, oh como é bom exalar esse teu perfume, o perfume do cheiro da vida, o perfume do cheiro da vida. Deus tem vida e vida em abundância para nós. Aleluias. Ainda no período da graça, ele diz assim, no capítulo 3, verso 24 de Romanos: somos justificados gratuitamente através do sacrifício de Jesus. Ei, é de graça, venha, é de graça. Todos aqueles que têm sede, todos aqueles que têm fome, venha, venha, é de graça. A salvação é de graça para nós, porém, para o Senhor houve um preço a pagar. E muitas das vezes, irmãos, nós não damos importância, como igreja, como crentes, nós não damos a tal importância pelo sacrifício de Jesus. Outrora, muitos hoje ainda estão crucificando Jesus, com as nossas atitudes, com os nossos desvios, com as nossas mudanças de direção. Aceitar Jesus, entregar nossa vida para Jesus, é dar a meia volta,
é voltar, é em direção à graça, é em direção à misericórdia, é em direção à cruz, é em direção ao sacrifício de Jesus, é nova vida, e é isso que Ele quer fazer diante de nós. E aí passamos nós a externar, meu irmão, o cheiro da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós vimos isso até na escola bíblica dominical. Ora, a justificação, outrora, era alcançado através do derramamento de sangue de animais. Mas agora, há um novo e vivo caminho, e é por esse novo e vivo caminho que nós devemos entrar. Cristo Jesus se ofereceu uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos. Ele se ofereceu, irmãos, o véu rasgou-se de cima para baixo, o caminho foi aberto, um novo caminho está aí. Agora nós temos que decidir a que caminho nós devemos tomar, se é pela esquerda, se é pela direita, se é em frente, direto. Mas Jesus, através do seu sacrifício, Ele abriu para mim e para você, está aberto a porta. Entremos com alegria, busquemos as coisas do Senhor. Quantas das vezes nós estamos tão longe do Senhor? Quantas das vezes nós estamos na igreja, no templo, para orar, como esses dois grupos de pessoas, mas muitas das vezes nós estamos longe, é hora de nós despertarmos. Deus quer fazer um renovo com a sua igreja, Deus quer fazer um renovo com o Brasil, Deus quer fazer um renovo com a cidade de Manaus, com o Amazonas, Deus quer fazer um renovo na nossa casa, no meio dos nossos filhos, no meio da nossa semente. Nós precisamos entrar por esse novo vivo caminho. Isso me faz me lembrar que muitas das vezes, conversando com a minha esposa tem calma, tem paciência, às vezes não é como a gente quer, da forma que Deus quer agir. E eu sinto que Deus vem me quebrantando, eu sinto que Deus vem me mostrando, é assim que se faz. E quando eu li esse texto, eu digo: Senhor, essa palavra é para mim. Essa palavra é para mim. Eu disse: Senhor, eu quero um texto que fale primeiro comigo, para depois falar com a igreja, mas que fale comigo, porque estarei ali representando o Senhor, levando a tua palavra. E esse texto tem falado. E eu digo aqui para o nosso irmão César. O irmão César diz que sabe, um mês antes, que quando ele tem a oportunidade, ele se treme todo. Imagine um pastor, a responsabilidade que nós temos nos nossos ombros, de trazer a palavra, de estudar, de esmiuçar, de chorar diante do Senhor, de jejuar diante do Senhor, preparar para trazer uma palavra de bênção, de salvação para a igreja. E aqui eu vou concluir dizendo: havia uma certa vez uma mulher, e esta mulher, ela foi pega em adultério. E quem estava lá? Os fariseus, os escribas, os doutores da lei. E pegaram esta mulher, quem sabe com violência, e levaram aonde? No templo. E eles disseram bem assim: Jesus, esta aqui foi pega em adultério. E a lei disse que ela tem que ser apedrejada. E os escribas e fariseus cobravam isso de Jesus veemente. E agora, Jesus, o que é que nós vamos fazer? A lei diz que é para apedrejá-la até a morte. E eu vejo assim um templo como esse cheio, e Jesus ali parado. Quem sabe houve um silêncio nesta hora. Alguém estava passando por uma pena de morte, alguém ia morrer por causa do seu pecado. E ali Jesus deve ter ficado em silêncio, e depois olhou para ele e disse bem assim: quem não tem pecado, que ele atire a primeira pedra. A palavra pecado, ela não está no plural, ela está no singular. Aí eu volto aqui para as irmãs mulheres, é uma cutículazinha. Quem não tiver uma cutículazinha, quem não tiver um fio de cabelo de pecado, que atire a primeira pedra. E aquela multidão se espalhou, se espalhou, se espalhou. E o Senhor disse: ué, ei mulher, oxe, cadê os teus acusadores? Ah, Senhor, foram embora,
não ficou um. Jesus, olhando para aquela mulher, disse: vai e não pequeis mais. João capítulo 8, versículo 1 a 11. Ei, o pecado, ele nos acusa. O Espírito Santo faz com que ele fique remoendo dentro de nós. Te arrepende, te arrepende, te arrepende. Confessa, confessa, porque eu sou justo e sou justificador. Eu perdoo os pecados, eu limpo, eu purifico. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus não limitou aquela mulher, não limitou para ela alcançar as misericórdias de Deus. Jesus, ele não excluiu aquela mulher das misericórdias de Jesus. E aqui eu pergunto: será que nós não já fizemos isso algumas vezes? De limitar uma pessoa a estar na presença de Deus? É uma reflexão que nós devemos fazer. Será que nós não já excluímos alguém das misericórdias de Deus? Ei, queridos, não foi você que morreu na cruz, nem eu. Não foi você crucificado, não foi você que pagou o preço, mas foi o Senhor Jesus. Nós não devemos, irmãos, excluir nem limitar alguém das misericórdias do Senhor, porque elas vêm de Deus, não vêm de nós. Aleluias! Jesus não excluiu, Jesus não limitou aquela mulher. Jesus olhou e disse: aquele que não tem pecado, que atire, que lance a primeira pedra. E houve um esvaziamento daqueles que estavam acusando. Deus, ele derruba os teus acusadores. Deus derruba os meus acusadores, se nós perseverarmos, se nós tivermos fé e se nós ficarmos na posição que Deus quer que nós ficamos. E aqui eu concluo dizendo, fazendo um convite, claro, para nós. E esse convite nós até cantamos, dizendo: sai da tua terra, sai da tua tenda, sai do teu metro quadrado. Uma nova história Deus tem para ti. Uma nova história Deus tem para a igreja. Uma nova história Deus tem para nossas famílias. Uma nova história Deus tem para Manaus, para o Amazonas, para o Brasil. E aqui eu finalizo dizendo: saiamos nós da nossa tenda, saiamos nós do metro quadrado. Eu disse no início e no meio da pregação, da ministração, que essa pregação é para nós que somos crentes. Porque Jesus estava falando por um grupo que eram separados e que estudavam a Torá. Por mais que as suas oratórias fossem diferentes, que não eram para nós seguirmos, mas o Senhor estava dizendo para que assim ele se arrependesse de seus pecados, para assim que ele se arrependesse sim das suas oratórias. Ora, façamos como Saulo, fariseu, foi aluno de Gamaliel, não é isso? Aluno de Gamaliel, que também era fariseu. Ele foi instruído diante da lei. Mas Saulo, quando ele se encontrou com o Senhor Jesus, ele entregou a sua vida para Jesus. Ele entregou. Muitas das vezes nós estamos tão longe, como igreja, como crente. Eu falei até aqui na última ministração, quantas das vezes nós deixamos de chorar na presença de Deus? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você bateu no peito assim: eu sou pecador, eu preciso da tua graça, eu preciso da tua misericórdia, eu reconheço que eu preciso. Quantas das vezes nós estamos limitando alguém chegar aqui na presença de Deus? Quantas das vezes nós estamos excluindo as pessoas? Muitas das vezes nós matamos as pessoas por palavra. Ninguém nem ouve, ninguém dá nem ouvido. E eu estou aqui reconhecendo o meu erro. Eu estou aqui na frente dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim, por tudo que eu fiz, por tudo aquilo que não tem te agradado, até aquelas coisas que eu nem sei que está no oculto, mas entristeceu o teu Espírito Santo. Façamos como Saulo, ou então façamos como um publicano chamado Zaqueu, que quando soube que Jesus ia passar, ele correu, subiu no mais alto que ele pôde subir, na árvore, e Jesus o viu. Sabe por quê? Porque ele reconheceu
porque ele foi ao encontro do Senhor, e hoje é uma noite de nós estarmos preparados para irmos ao encontro do Senhor. É o momento de nós consertarmos, sim, a igreja precisa, nós precisamos, irmãos. Eu não sei porque Deus me direcionou essa palavra, porque houve uma irmã aqui que falou, uma profecia, uma palavra profética, eu acho, não, profecia, que disse: ei, o Senhor está dando sermões para a igreja, porque eu estou colocando na boca deles, então o sermão é para nós, é para a igreja. Nós precisamos viver o melhor de Deus, como assim viveu aqueles jovens, naquela universidade, jovens fiéis, ali que estavam ali adorando ao Senhor, cantando, ali orando e sendo ministrado pela palavra de Deus. E muitas das vezes nós não damos ouvidos, mas aquele homem chamado Zaqueu, publicano, ele desceu, ele abriu as portas da sua casa, e diz a palavra que ali houve salvação. E eu digo mais, finalizando: nós não somos autossuficientes para nos justificar. Nós não somos, somente Jesus. Somente Jesus, Filho de Deus, o Cristo, Ele é justo, Ele é aquele que há de nos justificar, todo aquele que confia nele. Você confia em Jesus, amém? Você quer que Deus faça uma nova história na nossa casa, na nossa vida, amém? Nós queremos que Deus faça uma nova história aqui na igreja, que Ele faça um mover, como assim tem feito. Lá em Jerusalém houve agora há pouco também, recentemente, um caso como esse, onde os irmãos estavam ali reunidos, orando, cantando, louvando ao Senhor, o que nós temos feito aqui no sábado, e houve uma manifestação do Espírito Santo, e Deus quer fazer aqui na Assembleia de Deus do Brasil. Nós temos que fechar as portas, fechar as brechas, nós temos que dar lugar ao Espírito Santo, como deu Saulo, e depois Deus chamou de Paulo, como fez com Zaqueu, que estava ali e de repente abriu as portas da sua casa e houve salvação. Uma nova história Deus tem para ti, um novo tempo Deus tem para mim. E aqui, para concluir de verdade agora, o capítulo de número 13, versículo 16 ao 39, que foi a leitura feita, que Paulo estava dando testemunho lá em Antioquia, no livro de Atos, capítulo 13, 39. Ele estava dando testemunho em Antioquia que Deus havia cuidado de Israel. Ele, durante a peregrinação lá no Egito, Deus cuidou, e onde Ele os tirou do Egito e levou para o deserto. Mas aí Paulo dando ali o testemunho, dizendo: olha, assim foi com nossos antepassados. E ele passa por Davi, e ele chega ao João Batista, e depois ele conclui dizendo que quando chega o novo tempo, Jesus Cristo, ele diz assim, Paulo afirma que por meio dele, todos que crê é justificado de todas as coisas. Fique de pé. Deus tem uma nova história para nós. Deus tem um novo tempo para a Assembleia de Deus, um novo tempo para esta igreja, um novo tempo para as congregações, um novo tempo para nossas vidas. O Senhor tem uma nova história, Ele quer contar essa história no teu coração, Ele quer contar essa história no nosso coração, e eu quero te convidar como fez Saulo. Ele veio ao encontro do Senhor, e ele entregou a vida dele ao Senhor. Eu quero te convidar que façamos como Zaqueu, que abriu as portas da sua casa, abre as portas do teu coração, e diz: Senhor, faz uma nova história, Senhor, faz um conto novo, faz um risco novo na minha vida. Eu quero estar mais perto de Ti, eu quero estar mais perto de Ti. Senhor, eu tomei uma decisão nesta noite. Você pode dizer assim para Ele: meu Deus, eu quero viver uma nova história. Chega de fingimento, chega, Senhor, de nós estarmos na igreja em corpo físico, mas a nossa mente está em outros cantos. Deus tem uma nova história. E eu pergunto: cadê os Saulos dessa noite? Cadê o Zaqueu dessa noite? Aqui já tem um Zaqueu, já tem um Saulo aqui na frente. Eu estou aqui. Eu quero sim, eu quero que o anjo da igreja ore por mim. Eu quero que o anjo da igreja ore por nós, ore pela igreja. Eu quero que o anjo da igreja interceda, dizendo: Senhor, faz um novo canto, um novo conto, melhor dizendo, uma nova história para nossas vidas, para essa igreja. Nós precisamos viver, Senhor, viver aquilo que Tu queres fazer aqui na igreja. Senhor, aquelas causas impossíveis
Deus vem resolvendo. Cadê? Eu já estou aqui. Tem algum Zaqueu aqui que nem eu, que tem um Saulo que nem eu, corajoso, para dizer assim: Senhor, faz uma nova história. Eu não quero mais limitar ninguém a chegar a Ti, Senhor. Eu não quero excluir ninguém para chegar até Ti, Senhor. Cadê os Zaqueus dessa noite? Cadê os publicanos desta noite? Deus, Ele quer escrever uma nova história. Ele nos justifica, Ele apaga, Ele perdoa nossos pecados, Ele perdoa as nossas transgressões. É para a igreja, é para você, é para mim esta palavra. Oh, meu irmão, venha. Oh, o Senhor quer fazer diferente. Como é que nós podemos provar do sobrenatural de Deus se há uma resistência da nossa parte? O Senhor quer quebrar essa resistência. O Senhor quer escrever uma nova história para nós. Eu convido aqui o pastor Everlan para fazer essa oração, porque também eu preciso dessa oração. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, meus irmãos, pedindo que Deus possa mudar as nossas vidas, a nossa história, para que Deus possa nos tocar. Vamos orar por esses irmãos. Há mais alguém nessa noite que deseja ter um encontro com o Senhor, que deseja ter a sua vida tocada e transformada? Há lugar. A mensagem não é evangelística apenas, mas é para aqueles que querem estar na presença do Senhor, reconhecendo suas debilidades, mas reconhecendo que Ele é o único que pode nos purificar e nos perdoar de toda a injustiça. Vamos orar por esses irmãos aqui que estão à frente. Estenda a sua mão para eles, estenda a sua mão para que possamos receber de Deus nesta noite uma transformação. Pai bendito, Pai amado, nós clamamos a Ti nesta hora, Jesus, porque sabemos que só Tu és o Deus que pode nos perdoar e nos purificar. Senhor, fora de Ti não há salvação, longe de Ti não há libertação, longe de Ti, Senhor, nós não podemos viver. Como Pedro declarou: para onde iremos, Senhor, se somente Tu tens as palavras de vida eterna para as nossas vidas? Nesta noite, Deus, nós Te pedimos, Pai, perdoa as nossas transgressões, Senhor. Queremos fazer como este publicano e reconhecer a nossa condição de pecadores, a nosso estado de pecadores, Senhor, nossa posição de que sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Sem Ti, sem o Teu perdão, sem a Tua graça, nós estaríamos perdidos, Senhor. Que seria de nós, Pai, se não houvesse o Teu sangue, se não houvesse a Tua cruz para nos reconciliar? Porque diz a Tua palavra lá em Colossenses que o Senhor cravou no alto da cruz a cédula de dívida que pesava contra nós, que estava diante de Ti, Senhor. O Teu sangue hoje nos purifica e nos perdoa, e não há pecado, não há culpa alguma que nós não podemos ser perdoados e purificados nesta noite. Os Teus filhos que aqui à frente estão, Senhor, vai abençoando, vai perdoando, vai limpando, Senhor, transformando, dando um novo coração para que possam fazer a Tua vontade, a Tua igreja, ao Teu povo da mesma maneira, Senhor. Vai dando que cada um de nós possamos fazer a Tua obra com sinceridade, com um coração verdadeiramente derramado e contrito na Tua presença. Pai, quem subirá ao Monte Santo do Senhor? Somente aqueles que têm mãos limpas e coração puro, são esses que entram na Tua presença, e o Teu sangue já nos preparou para entrar com ousadia, com alegria, sem temor, com confiança, para que pudéssemos entrar no Santo dos Santos. Assim, Senhor, nesta noite, derrama o Teu sangue para nos purificar e para nos perdoar. Ajuda-nos, Senhor, é o que clamamos, é o que Te pedimos, em nome de Jesus, em nome de Jesus.